Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Um prazer, uma honra, uma alegria estar junto com vocês mais uma semana. Mais uma vez que a gente abre nossas câmeras. Apesar de ser rádio, a gente tem câmeras. Hoje está tudo moderno, hoje em dia é uma maravilha. Para falar um pouco de cultura, para falar de arte, para falar de qualidade de vida, para falar de como sermos pessoas melhores e nos relacionarmos melhores com a gente mesmo, com o nosso entorno, com todas as pessoas, porque é isso que a arte faz. A arte permite que nós nos relacionemos melhor com a nossa vida. Quem está aqui hoje comigo, um doce de pessoa, um sorriso, a gente estava batendo papo antes de iniciar a gravação, a Graziella Mantuanelli. Grazi, obrigado por estar com a gente, obrigado por ter aceito o convite. E eu quero já que você dê as suas boas-vindas, já respondendo a nossa primeira pergunta, que é uma pergunta que a gente abre sempre o programa. Quem é Graziella Mantuanelli por Graziella Mantuanelli? Oi, Sérgio, bom dia, tudo bom? Estou felicíssima de estar aqui trocando com você, sempre é bom ter espaço e poder falar do nosso trabalho, né? Alegre de estar aqui no Café Cultural com vocês. Pode ser boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que o pessoal está ouvindo. O povo assiste o dia inteiro. Então, eu acho que essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis, né? O que eu posso dizer sobre mim é que eu sou uma pessoa inquieta. Que legal, somos dois. Eu sou uma pessoa inquieta, eu estou sempre fazendo alguma coisa, inventando alguma coisa, e eu acho que um pouco do que a gente estava falando, né? Eu acredito profundamente que a arte transforma. Eu sou uma pessoa que fui transformada pela arte, eu sou outra pessoa. E consigo identificar a minha trajetória por isso, né? Então, fazer arte, é tentar tocar um pouquinho as pessoas para fazer pensar. Isso é maravilhoso. É dificílimo, né? Oi? Isso é difícil, isso é muito difícil fazer as pessoas pensarem, mas é maravilhoso, né? É uma coisa que quando a gente consegue, que a pessoa olha e fala assim, poxa vida, tem sentido esse trabalho, a gente fica muito feliz. Exatamente, eu acho que a arte é um espelho, né? Não sou eu querendo falar nada, ensinar nada. A minha intenção sempre é espelhar para que o outro perceba nele o que ele quer como ser humano, o que ele pode melhorar, o que ele pode, o que foi a trajetória dele, sabe? Eu acho que é esse o lugar, né? Desse espelhamento que permite um crescimento pessoal, assim, né? Quantas vezes eu já assisti filmes que eu ficava semanas tentando digerir aquilo, porque aquilo me batia num lugar, e daí você começa a se perguntar por que aquilo bate nesse lugar, por que eu tô tão mexida com esse filme, e daí às vezes remete, assim, a toda a minha trajetória como ser humano, né? As coisas que rolaram na infância, coisas que rolaram na idade adulta, né? Então, às vezes coisas que a gente nem lembrava mais, de repente a gente vê um filme, vê uma peça de teatro, ouve uma música e lembra, né? Acho que é isso, acho que essa tentativa de espelhamento. Que legal. Grazi, antes da gente falar um pouquinho do Cibernéticas, que pelo que eu li, nossa, um trabalho divino, divino, divino. Tem um detalhe no teu currículo que a Paty, a grande assessora que nos ajuda tanto, assim, uma pessoa linda, maravilhosa, na descrição que ela mandou do documentário, da tua produtora e tua, tem um detalhe que me chamou muito a atenção e que eu queria ver se dá pra gente explorar. Você é mestre em saúde pública. Sou. Você acha que a arte, a cultura, pode ser colocada como uma questão de saúde? Eu acredito que sim. As pessoas se curam pela arte. Eu acredito que sim também. Como eu disse, eu sou uma pessoa inquieta, né? Então, eu comecei uma trajetória dentro da área de biológicas, eu sou nutricionista de formação, fiz mestrado, né, nessa área de saúde pública, o meu foco era criança e adolescentes. Então, não sou mais eu mesmo, então, pronto, tô dentro. E daí, depois eu pendi,
fiquei 10 anos com carreira de atriz, produtora, e hoje em dia estou no audiovisual, né? Uhum. Mas eu lembro quando... Eu sempre falava assim, nossa, eu ia vir na área de biológicas, agora eu estou na área da cultura. E daí até que um belo dia as duas se convergiram e fez completamente sentido, né? Essas duas trajetórias que eram linhas paralelas, elas se uniram em determinado momento da minha carreira. E eu falei assim, foi aí que eu entendi que realmente eu ter o entendimento de saúde pública faz eu entender um pouquinho socialmente o que é importante atuar, né? E daí pensar que a arte entra nessas brechas, né? Então, sei lá, um filme como De Peito Aberto, que foi o meu primeiro longa, né? Uhum. É um filme sobre aleitamento materno. Tem tudo a ver com saúde pública. Absolutamente tudo, meu Deus. Né? Então, assim, enquanto eu tô lá contando história de mulheres, os profissionais de saúde pegam o meu filme e falam assim, nossa, Graziela, é exatamente isso que a gente vive. Porque eu tenho um olhar, assim, sabe? Um pouquinho da saúde. É muito bom. E daí muita gente usa isso como instrumento, sabe? Usa o filme como um instrumento para passar em grupos de mães, e assim, então, isso eu carrego para todos os meus trabalhos, né? Que tipo de instrumento esse meu trabalho pode ser, pensando nesse aspecto social, né? Uhum. Então, eu acho que Nossa, tem tudo a ver. fantástico. Não, e é engraçado você falando. Eu fico lembrando aqui de outras entrevistas que fizemos no Café Cultural, fico lembrando da trajetória recente que nós vivemos. Com pandemia, com todos os bloqueios políticos e sociais que tivemos para a cultura e para a arte, e todas as bagunças que foram feitas na área da saúde. E a gente chega na conclusão que, sem as manifestações artísticas e culturais de rua, sem poder sair de casa para ir no cinema, nada contra assistir um filme, um documentário na telinha da tua televisão, no teu computador, é super legal isso, eu faço muito. Mas as pessoas sem poderem sair para ir no cinema, sem poder sair para ir no teatro, para assistir uma apresentação, para ler um livro em praça pública, as pessoas adoeceram. Quando você retira a arte das pessoas, as pessoas adoecem. E adoecem no sentido físico, não somente mental, não somente espiritual, adoecem no sentido físico. Tem pessoas que se atrofiaram porque simplesmente as manifestações culturais foram retiradas da possibilidade de vida. E eu acho que tem tudo a ver, sem dúvida alguma, Grazi. Eu concordo. Eu acho que... E o mais triste disso tudo, mesmo as pessoas percebendo, né? Porque também teve um lado, né, da arte ter sustentado muita gente. Se não fosse música, se não fosse filme, se não fosse todas essas possibilidades de janela imaginária, de esperança, né? Eu acho que a gente estaria muito pior. Sem dúvida, sem dúvida. E mesmo com tudo isso, eu fico muito triste quando existe essa desvalorização do fazer artístico, né? Uhum. Porque a desvalorização... Porque na hora que a pessoa está desfrutando um filme ou vendo o Oscar, né? Falando, nossa, esse filme é bom, não sei o que lá. Eles tem uma névoa do glamour que não enxerga os trabalhadores da área da cultura. Perfeito. Sabe? Os trabalhadores que todo mundo tem conta de luz para pagar, todo mundo tem supermercado para pagar, todo mundo vive no mundo capitalista. E daí tem essa desvalorização, porque como eu faço aquilo que eu gosto, como se não tivesse alguém que, assim, sei lá, no mercado financeiro, eu tenho certeza que tem um monte de gente que faz aquilo que gosta. Né? E ainda ganha dinheiro. Provavelmente. Né? Deve ter, provável. Então, eu acho tem esse olhar errado que artista não pode
ter um reconhecimento financeiro. E as Imagina. pessoas têm esse olhar equivocado, porque vê o glamour de Hollywood e não enxerga a realidade brasileira, sabe? Que durante a pandemia foram inúmeras iniciativas assim de vaquinha, de coisa para sustentar técnico que estava assim sendo expulso da casa porque não conseguia pagar o aluguel. Então eu acho que a valorização da arte assim nesse lugar simbólico, ela é valorizada, ela é entendida, mas ainda falta colocar ela no dia a dia, no cotidiano, porque tudo é arte, tudo é cultura. Tirar um bom café é arte. Nossa. Olha os baristas, né? Nossa, tanto é. Não, e eu te digo uma coisa, viu, Grazi? Eu ouso afirmar que as produtoras, as editoras, as gravadoras que estão hoje conseguindo caminhar foram as empresas que, durante esse processo todo sustentaram as suas equipes, que fizeram isso que você falou. Sabe, ou uma vaquinha, ou não vamos demitir, ou vamos conversar, gente, não está dando para pagar o salário integral, mas vocês não vão ficar sem apoio. Foram as empresas que conseguiram manter as suas equipes. Porque todas aquelas que simplesmente falaram assim, desculpa, não dá mais, hoje não dá mais para elas. Não, e tem aquelas que não conseguiram também, né, Sérgio? Que não entrava trabalho, era uma loucura. Muita gente quebrou, muita gente, né? Mas aí, assim, não só na área de cultura, né? A gente viveu... em tudo. A gente viveu 2 anos e meio de inferno, né? Então, assim, além do medo da doença, o medo de adoecer, a gente vivia uma condição astral, né? Também concordo. Ruim. Muito pesada. Negativa, vamos dizer assim, extremamente negativa, né? Você, realmente. E acho que agora a gente consegue respirar um pouco. Mas vamos falar de coisa positiva, vamos falar. Vamos. Conta um pouquinho pra gente, antes da Deus Dará Filmes, que está lançando, que já tem grandes produções, e que está agora lançando o Cibernéticas. Fala da Deus Dará e aí vai pro Cibernéticas. A Deus Dará é uma produtora audiovisual e a gente trabalha em diversas frentes, mas uma das frentes que a gente gosta muito de trabalhar é em documentário que tenha um impacto social, né? Que tenha uma ação, né? E que eles sempre ficam assim num limiar com a educação. A gente pensa em criar produtos que possa ser colocado em sala de aula, que fomente discussão, que possa, sabe, em grupos de estudo, e ao mesmo tempo seja entretenimento, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou assistindo na minha casa, eu posso usar o filme para a sala de aula. Então, a gente tem esse carinho por esse braço da Deus Dará, né? E o Cibernéticas, ele se encontra nesse braço. A gente é um filme sobre a questão das mulheres na tecnologia, né? Como é que é esse lugar das mulheres dentro do âmbito da tecnologia, né? Então, pensando a questão de gênero, questões de oportunidade, questão de misoginia, né? Tem muitas questões aí envolvidas dentro dessa temática. E a gente entende que essa temática é muito, muito importante, porque a gente está em pleno processo de revolução tecnológica, todo dia tem... Exatamente. Tem um impacto profundo, e a pandemia foi um acelerador, foi um catalisador para que as coisas fossem mais rápidas, e a gente está falando de um mercado de trabalho em que vai se afunilando e as mulheres não conseguem entrar. E daí no futuro, né, se a gente não tiver mulheres, vai ter um abismo social gigantesco. Então, agora que a gente tem que começar a falar assim, a mulher tem que entrar já na área de tecnologia, já. Você sabe que me espanta, viu, Grazi? Você sabe que realmente eu tenho, e
na verdade, por um lado é bom a gente conseguir se indignar ainda, né? Significa que a gente ainda tem alguma esperança. Quando você fala assim, existe um problema na entrada de mulheres num ambiente tão amplo, tão diverso, tão grandioso como tecnologia. E como você bem falou, nada hoje em dia cresce mais do que o mercado da tecnologia. Nada, absolutamente nada. Porque, como você também falou, gente, enquanto a gente está conversando aqui, tem um aplicativo novo, tem um site novo, tem um programa novo, tem uma atualização que precisa ser, que você vai receber para fazer, seja no seu computador, no seu celular, na sua televisão. E eu juro que eu não imaginava que existisse dentro desse universo tecnológico um problema com mulheres. Isso realmente, eu fico indignado em ouvir isso, fico feliz de você ter feito um documentário sobre isso. Sérgio, esse problema é em todas as áreas, né? A gente vive numa estrutura muito patriarcal ainda, né? Uhum. Mas a questão da tecnologia começa de muito cedo, começa da criança, de ter o espaço imaginário para a menina poder querer ser astronauta, porque ela é podada já, desde pequena. Então, assim, aquelas que admitem que isso é o sonho delas, elas vão correndo atrás, e daí tem um monte de empecilhos, como por conta da nossa sociedade. Mas a gente já impede essas meninas de desejarem entrar na área desde pequeno, desde o momento que impossibilita ela de criar um foguete de papel dentro de casa. Então, é esse o lugar que a gente está. E daí, aqui no Brasil, nós somos maioria da população, né? As mulheres. Sim, sim. E pensar que quem chega na universidade são de 40 alunos, são 2, 4 mulheres, é uma disparidade muito grande, porque não é que ela não tem capacidade, ela não foi incentivada para poder entrar numa área como essa, para estar na área de exatas, né? Até o sistema de ensino está envolvido nisso. A estrutura de ensino nossa está envolvida nisso. O buraco é bem mais embaixo, sabe? E daí, dessas que conseguem entrar na faculdade, elas sofrem muita pressão por ser mulher dentro da faculdade, né? São questionadas sobre a capacidade delas. E sabe, eu fiquei, assim, nas entrevistas, eu achei muito louco, né? Porque nessas faculdades de exatas, é muito comum ter as pessoas não conseguirem se formar no tempo certo, né? Em 4 anos. É muito comum. E das meninas que eu entrevistei, né? Eu não posso falar de uma maneira tão generalizada. Então, era assim, uma classe de 40 pessoas, daí 4 se formam. Eram 2 homens e 2 mulheres. Só que, quando entrou dessas 40 pessoas, 4 eram mulheres, pense, 2 se formaram. Então, 50% das mulheres que entraram conseguiram efetivar. Os homens desistem mais, conseguem menos. Mas quando entra no mercado de trabalho, elas conseguem entrar menos. Olha só. Às vezes elas não conseguem vaga, né? Então, assim, isso não é só do setor de tecnologia, é bom falar, né? Isso é da nossa estrutura social. E a gente aqui está colocando assim, olha, tem aqui também, mas aqui a gente precisa tomar atenção, porque a gente está prevendo que dentro dessa área é onde vai ter a maioria dos empregos. Exato. Isso, onde essas mulheres vão estar? Em subempregos, né? E não é por falta de capacidade, é por conta de uma estrutura que vem de lá de trás. Gente, é bem isso que você falou. Ou seja, se a gente está falando de um mercado ou do mercado que mais apresenta probabilidade de crescimento nos anos futuros, e se as mulheres têm problemas para serem aceitas, é o que você falou, a gente não pode fechar o olhar para isso. E, realmente, esse é um problema geral de toda a sociedade, de todos os segmentos, mas é importante mostrar todos os segmentos, inclusive esse.
Tá. E como que foi o fechamento? Você fez o Cibernéticas com você estava falando de entrevistas. Como é que foi o fechamento depois do produto final? Muitas horas sem dormir. Imagino. Olha, assim, eu contei com uma equipe, né? A gente fez uma pesquisa, selecionamos as entrevistadas, são pessoas muito interessantes e que têm impactos em diversos níveis dentro dessa escala da tecnologia, né? Então, daí a gente fez as entrevistas, viajamos, gravamos, eu tive a nossa roteirista Angélica, que fez o roteiro, olhou todo o material, decupou, montou tudo. Depois desse roteiro, esse roteiro virou, porque documentário é invertido, né? A gente faz o roteiro depois que a gente capta as imagens. Isso é interessante saber, porque as pessoas acham que a gente vai, assim, na ficção você vai com tudo descritinho, bonitinho, o que você tem que fazer para ter aquela imagem. No documentário, a gente nunca sabe o que a pessoa vai falar, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, então a gente tem esse lugar aí de flexibilidade e criatividade que é bem interessante. Daí... É quase como um trabalho jornalístico, né? A gente poderia dizer que é um trabalho jornalístico dos mais bem feitos, mas continua, por favor. É bem isso mesmo. Daí, com o tratamento desse roteiro, a gente fez uma pré-edição, que foi a Marília que fez essa pré-edição, e depois, com esse material, eu sentei na ilha de edição com o meu montador, o Lucas, e a gente foi ajustando, trazendo aquilo que eu achava importante salientar, revelar, e, enfim, é difícil falar sobre o processo, né? Ainda mais que o processo ainda está muito quente, assim, eu não estou distanciada, né? Mas foi bom. Para você foi bom. Te fez bem fazer esse documentário? Foi muito interessante fazer esse documentário, porque era um universo, assim, diferente para mim, né? À medida que eu fui conversando com as entrevistadas, eu fui entendendo assim que realmente tem uma maneira de pensar e de olhar o mundo diferente, né? Eu acho que eu achei bonito, né? Porque ao mesmo tempo que a cultura, os artistas têm a lente da arte, né? As pessoas da tecnologia têm a lente do pensamento computacional, e é tão criativo quanto. Isso que me deixou mais instigada, porque é um ambiente de muita criatividade. Muita criatividade. Sem criatividade não existe evolução tecnológica. E eu achei muito incrível, assim, sabe? Porque mesmo dentro dessa coisa que fala, é uma coisa fria, é exatas, ainda tem muita poesia ali dentro. E eu quis trazer isso para o filme também, a poesia. Nossa, fantástico. Porque se a gente pensar, a tecnologia é exatas. Gente, eu conheço algumas pessoas que trabalham nesse universo de tecnologia, e muitas mulheres, engraçado, assim, porque você tem o design que precisa, você tem roteiro, você tem a parte da arte, você tem tudo. Quer dizer, quando você recebe um produto de tecnologia pronto, a gente não imagina a quantidade de expertises que foram colocadas ali. E eu fico imaginando, gente, e eu consigo ver mulheres todas. E realmente surpreende o fato de você falar que surpreende e é necessário um documentário como Cibernéticas para mostrar isso. O que você espera, Grazi, que quando as pessoas acabarem de ver o documentário, o que você quer que fique na cabeça delas? Você quer que incomode? Você quer que estimule? Qual que foi, assim, a pessoa vai olhar e vai sair como da sala? Ou depois que estiver na telinha? Nossa! Assim, eu quero que elas pensem, que parem para pensar. Eu quero que, assim, eu não tento responder nada, viu, Sérgio? Eu quero
eu quero perguntar, eu quero que elas perguntem comigo, porque se a gente pergunta junto, a gente vai caminhando junto para algum lugar, né? Você pode questionar de um lado, daí pode não concordar, pode concordar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que ter essa abertura a provocação é nesse sentido. Nossa, que delícia. De você ficar... que delícia de pensamento, que delícia de pensamento. Fantástico, fantástico, por aí mesmo, muito bom. Grazi, vamos dar o serviço. Quando que vai ser lançado o Cibernéticas? Onde que as pessoas vão poder assistir? Qual que é o futuro desse documentário? Então, hoje, dia 15 de março... Hoje, quando nós estamos gravando, dia 15... Isso, a gente vai fazer uma pré-estreia na Cinemateca, aqui de São Paulo. É para convidados e aberto ao público, né? A gente, semana que vem, a gente vai fazer uma pré-estreia também em Recife, lá no Porto Digital. E a gente vai fazer algumas sessões por lá também, em Recife, em Caruaru, isso tudo aberto ao público. E a gente, o documentário, a gente entende que é uma coisa de cauda longa, né? Ele vai ganhando força, né? Então, a ideia é justamente a gente poder fazer sessões em algumas praças, mas ele em breve vai estar no canal Futura via Globoplay. Nossa, ou seja, fantástico, gente. Olha onde. E lá vai ser... O que eu fiquei muito contente é que lá é aberto ao público, né? Não é um canal pago. Então, qualquer pessoa cadastrada lá na Globoplay vai poder assistir o filme. E isso eu fico muito feliz, né? Quem tiver acesso à internet, só entrar lá e vai poder ver. E daí, assim, a data de estreia exatamente na Globoplay ainda está em aberta, mas assim que tiver a data, a gente vai lançar aos 4 ventos. Mas não costuma demorar, Eles gostam de... Produto bom, eles gostam de colocar rápido, tenha plena certeza disso. E tomara, Grazi, que o Cibernéticas tenha esse uso didático que você falou, que outros produtos teus tiveram. Talvez, assim, empresas de tecnologia vão utilizar? Não sei, mas que assistam e que abram as suas mentes para essa questão, sabe? Que ele possa ser um divisor de águas, sabe? No formato de quem está no mercado de tecnologia. Isso que eu acho que tem que ser. Eu acho, Sérgio, que justamente pelo mercado de tecnologia estar nesse lugar da inovação, as empresas de tecnologia perceberam que se não tiver diversidade, se não tiver inclusão, eles não conseguem abarcar toda a população. Então, eu, assim, dentro do que eu vivi, posso falar da minha experiência, eu sinto que as empresas de tecnologia, elas estão mais abertas do que outras empresas para falar sobre o assunto. Tá. Porque a gente está discutindo isso, mas as mudanças às vezes são num nível superficial e a gente precisa fazer mudanças estruturais. Então é isso que eu acho que algumas empresas, não todas, né, de tecnologia estão se provocando de querer fazer essa mudança estrutural dentro do universo deles, né? Eu tô confiante, sabia? Quando a gente fala dessa questão de gênero, tem alguns aspectos que eu sou bem pessimista, mas nisso eu tô otimista, porque eu vejo essa abertura dentro das empresas, de algumas empresas, e são empresas que estão liderando o mercado, sabe? Então, eu acho que tem isso, assim. Então, eu tenho uma esperancinha, assim, sabe? De eles farem uma mudança. Não perca essa esperança, porque eu acho que vai ser essa esperança que vai te motivar a fazer coisas tão boas como Cibernéticas. Falando nisso, projetos da Graziella, da Deus Dará, o que você tem daqui para frente? Eu sei que o Cibernéticas ainda está muito
tá muito dentro de você, mas o que essa cabeça está pensando daqui para frente? Nossa, a gente já está cheio de coisa. Hoje mesmo a gente está gravando o Idade Mídia, que é uma série que passa no canal Futura. É uma série que discute a questão de educação e mídias. Então a gente fala sobre fake news, assim, só de, assim, essa é o exemplo mais básico, mas a gente fala sobre tudo. Então a gente está gravando esse mês aqui e a previsão de estreia é julho, para a 4ª temporada já. A gente já tem 3 temporadas no ar. É um programa que é muito bem recebido por professores, toda a comunidade de educadores, porque a gente discute um pouco, né, o uso dessas diversas mídias dentro da educação, os impactos positivos e negativos, né? Daí a gente, em breve, vai começar um filme sobre comida, mas falando sobre o aspecto da fome. Não é gourmet. Tá, isso tem bastante já, né? Vamos dizer, de passagem assim tem bastante já. Isso. Não que não possa ter mais, não que não possa ter abordagem de forma diferente, mas que tem muito já. A gente também vai gravar um filme que chama Doar, que é sobre cultura de doação. Olha. Sobre cultura de doação. E a gente tem vários projetos aí, assim, ainda. Ah, que delícia, que bom. Dentro do universo aí para conseguir, mas esses a gente já vai executar esse ano. Esses são os que estão cravados. Esses que estão assim, acabou o lançamento, começa o outro. Ou seja, descanso, você vai para Recife, mas não vai pegar praia, né? Não vai dar tempo de pegar praia, né? Vai trabalhar pra caramba. Ah, mas sim que é bom, sim que é bom. Eu tava rindo, eu falei assim, no domingo, né? Eu tava super cansada, porque tem sido um batidão, e parece que os astros estão desafiando todo mundo, assim, até quarto inundado de hotel, eu fiquei sabendo essa semana. Então, daí eu fiquei rindo, eu falei assim, para as atrizes do Oscar tá lindo, os produtores, tá todo mundo lindo daquele jeito, é só um ano depois de lançar o filme mesmo, que se fosse quando, no lançamento do filme, ia estar todo mundo colheira. Ia estar todo mundo acabado. Todo mundo acabado, que nem eu tô hoje. Que é isso, para com isso. Grazi, como que as pessoas encontram a Deus Dará Filmes? Como que encontram Graziella Mantuanelli nesse mundão sem porteira de Deus aí? Quem quiser conhecer o trabalho da Deus Dará, da Graziella, como que faz para entrar em contato com vocês? A gente tá nas redes, nesse mundão afora. Então, a Deus Dará, a gente tem o site, né? deusdará.net. E tem no Instagram, a gente tem o Deus Dará Filmes. Tá. No Instagram você me acha também no Graziella, aquele tracinho embaixo, assim, Mantuanelli. Meu nome não é muito fácil, né? Graziella _Mantuanelli. E é isso. Também pode ir lá no Google, dar um Deus Dará Filmes, Graziella Mantuanelli também vai achar a gente. Se quiser conversar, vai ter um filmes@deusdará.net. Chega na gente também. Isso que importa, é manter contato, é acompanhar, é saber que tem coisa boa sendo feita e prestigiar, que eu acho que isso é o mais importante. Grazi, eu queria agradecer demais a tua presença, foi um bate-papo, nossa, super agradável, super completo, com conteúdo, que é o que mais nos importa, e te desejar muita sorte. E, obviamente, deixar as portas aqui do nosso Café Cultural arregaçadas para ti. Sempre que tiver novidade, sempre que tiver alguma coisa, manda material, volta aqui para tomar um café com a gente, que vai ser muito bom te receber. Eu que adorei o papo, Sérgio, foi ótimo. A gente sempre fica tenso, né, quando a gente dá uma entrevista, mas você sempre me deixou muito confortável, foi uma delícia. Eu podia ficar aqui conversando com você horas. Que bom. Eu vou bater na porta, hein? Eu sou cara de pau.
Por favor, bata que tenha certeza, as portas vão sempre se abrir para você. Tenha plena certeza disso. E para vocês que acompanharam mais essa edição do Café Cultural, meu grande abraço, meu muito obrigado. A gente volta aqui para tomar um café com vocês e falar sobre arte, sobre cultura, sobre como sermos pessoas melhores. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, Grazi. Valeu. Obrigado.